O microfone estava ligado. Tá, então vamos voltar aqui. Acho que acabei falando sobre a primeira luz, ou o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que foi quando o universo expandiu e resfriou o suficiente para que a radiação não tivesse mais energia suficiente para quebrar essa ligação entre os átomos. Então a gente pôde finalmente ter átomos formados e a luz ela pôde se propagar livremente até hoje, e essa luz que veio desse momento aqui, desses 380 mil anos, é a luz que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Então, para esse resto de história aqui, a gente vai ver um pouquinho mais agora nos slides à frente, né? Um resumo geral é que, uma vez que se formam os primeiros átomos, vão se formar as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, e aí as galáxias também vão se aglomerar, tudo com um efeito de gravidade. E o que a gente está observando hoje em dia é que essas galáxias estão se separando mais rápido do que essa expansão normal que vem acontecendo aqui desde o início, né, desde o Big Bang. É uma expansão que quer ir tão rápido quanto aquela expansão inicial lá da inflação. E aqui, então, a gente vai só ver um pouquinho de mais de detalhes, como que foram esses momentos iniciais do Big Bang, né? Então, mais ou menos, entre o 10 a menos 35 segundos e 10 a menos 5 segundos, vai ocorrer a expansão do universo, ele vai crescer muito de tamanho, exponencialmente, nesse intervalo de tempo muito pequeno, vai crescer muito de tamanho e vão se formar as primeiras partículas, né, que são os prótons e nêutrons, que são formados a partir dos quarks. Aí, entre os primeiro e terceiro minuto do universo, ele está continuando expandindo e a temperatura já baixou o suficiente para formar os núcleos de hidrogênio e hélio, e somente quando o universo completa aí os seus 380 mil anos é que os átomos podem ser formados e a radiação não tem mais energia para quebrar esses átomos, e então tem a radiação cósmica de fundo, hoje em dia no formato de micro-ondas. Aqui essa tabela periódica é só mostrando onde os elementos foram formados, né? Então todo o hidrogênio, todo o hélio e um pouco de lítio que existem hoje, eles foram formados nesses momentos iniciais do Big Bang, que a gente chama de nucleossíntese primordial. E aí todos os outros elementos, eles foram formados posteriormente no que a gente chama de nucleossíntese estelar, né, que foram formados por fusão ou fissão, em diferentes tipos de estrelas, ou estrelas de baixa massa, ou estrelas de nêutron, ou explosão de anã branca, ou explosão de estrela massiva. E há também aqueles elementos que foram feitos em laboratório, né? Que não há isótopos estáveis. E aqui é só detalhando um pouquinho melhor dessa fase mais inicial, né? Que aconteceu ali na nucleossíntese, que é quando a gente tem a formação dos núcleos de hidrogênio e de hélio. Então, a gente vai ter próton, nêutron e elétrons. E aí, como eu tinha falado, né, nesses primeiros 3 minutos, a gente ainda tem um acoplamento entre matéria e radiação, e aí vai estar acontecendo espalhamento Compton e Bremsstrahlung, que é quando os elétrons eles são acelerados devido ao ganho de energia, ou quando os elétrons eles são freados por perca de energia. Vai estar acontecendo sempre essas duas coisas, de tal forma que esse fluido primordial aqui, que é de radiação e matéria, ele está em equilíbrio térmico. Mas, à medida que o universo vai expandindo e esfriando mais, esse equilíbrio térmico ele deixa de haver, né? Então agora o que acontece é só que os núcleos eles começam a formar os átomos, e essa radiação, como ela esfriou, e aqui da ordem de 3.000 Kelvin, não tem mais energia suficiente para quebrar esses átomos, ocorre o que a gente chama de recombinação, que é um nome meio doido, porque
na verdade, nunca estiveram combinados antes, então como pode ser uma recombinação de coisas, né? Na verdade, foram combinados a primeira vez, e a radiação cósmica de fundo segue aí o seu caminho. Então, ela sai dessa época lá, de 380 mil anos, com a temperatura de 3.000 Kelvin, é um espectro de corpo negro, e evolui para hoje uma radiação na faixa dos 3 Kelvin, quase zero absoluto, né? Isso 14 bilhões de anos depois. E isso significa o quê? Que essa radiação, que antes era super quente e, portanto, tinha um comprimento de onda bem pequeno, com uma frequência maior, hoje em dia está na faixa de comprimento de ondas de micro-ondas, por isso o nome radiação cósmica de fundo em micro-ondas, e que está aí na faixa dos 3 Kelvin, né? Aí, como eu estava falando para vocês, vai acontecer. Na verdade, a gente não sabe o que acontece bem nessa fase dark do universo, que a gente não tem muito acesso, né? Todas as nossas observações ou conseguem observar galáxias, a gente não tem acesso a como isso começou, né? Como que começaram a aglutinar esses átomos para formar as primeiras estrelas e, posteriormente, as primeiras galáxias, até chegar em toda essa distribuição de galáxias que a gente tem hoje. Então, por exemplo, quem já viu aí uma TV daquelas de tubo, hoje em dia as TVs digitais não tem mais isso, mas tem aquele chiadinho, né? E isso tem um pouco da contribuição da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, porque tem um pouquinho aí no rádio, na faixa de rádio também. E as nossas antenas, elas captam esse sinal. Mas houve um tempo aí no passado que talvez se a gente estivesse lá, a gente teria visto, né? Porque a radiação cósmica de fundo ela estaria na faixa de luz do visível. À medida que o universo expande e resfria, essa temperatura de radiação vai diminuindo, o comprimento de onda vai aumentando, até que hoje está aqui nessa faixa de micro-ondas e rádio. E aí, aí eu já não lembro mais se eu falei isso com vocês ou não, mas o legal é que essa radiação aqui, a princípio, foi uma radiação que foi prevista, né? Então, prevista a partir de quê? Quando Hubble observou as galáxias se afastando em 1929 e pensou que era intuitivo achar que elas vinham de origem comum, esse foi o modo de fazer as coisas virem de uma origem comum, né? Começando a expandir desde essa época em que as coisas estavam aglomeradas nessa região bem pequena do espaço-tempo, até que quando tivesse 380 mil anos, ia haver a liberação dessa radiação cósmica de fundo. E aí, até os anos 60, ninguém nunca tinha observado essa radiação ainda. Foi quando os dois astrônomos, Arno Penzias e esqueci o primeiro nome, Wilson, eles estavam fazendo manutenção nas antenas da Bell, que era onde eles trabalhavam, e eles perceberam esse ruído de fundo, né, um sinalzinho que não importava a direção do céu que eles colocassem a antena, esse sinal estava lá. E depois foi associado que esse sinalzinho de fundo era, de fato, essa radiação cósmica de fundo, né, que vem de todas as direções do céu. Então, as evidências para o modelo que a gente chama de modelo do Big Bang seriam essas, né? O universo está em expansão atualmente. Para ele estar em expansão, ele começou dessa origem comum, que passou por esse período de inflação, deixou os rastros da abundância de elementos leves, que são hidrogênio, hélio, deutério e lítio, e deixou também essa radiação cósmica de fundo, que foi observada em 1965, né? Então, essa seria a história do universo, com essa parte aqui no meio que a gente não sabe muito bem ainda como foi que aconteceu. Simone. Oi. Você prefere responder no final as perguntas ou pode fazer agora? Acho que pode deixar para o final. Não sei. Vamos deixar para o final. Tá. Pode continuar. E qualquer coisa fala, porque agora eu estou escutando vocês, porque eu estou com medo de cair de novo e ficar aqui falando sozinha.
tá? Volta e meia eu vou abrindo o microfone aqui e vou falando com você. Tá bom. Então, essa radiação que foi somente descoberta lá em 1965, ela foi bem mapeada mesmo aí na década de 90 com o satélite COBE, e que fez esse mapa aqui, né? Então, essa é uma projeção moloide, é como se a gente tivesse, imagina um mapa da Terra, né? A gente tem mapa mundi nessas projeções aqui também. Então, quando a gente está falando de uma radiação cósmica de fundo num mapinha desse tipo aqui, seria do céu inteiro, considerando que a gente está no centro de uma esfera de raio R que vai até essa superfície de último espalhamento. E o que a gente pode perceber desses mapas que foram melhorando com o tempo, né? Então, o COBE em 92, o WMAP em 2003, o Planck em 2013, a primeira liberação de dados, depois a gente teve uma liberação em 2015 e a mais recente que foi em 2018. O que a gente pode ver é que essa radiação de fundo, ela é quase homogênea e isotrópica, né? Ela quase vem igual de todas as direções, a menos de algumas flutuações que são da ordem de 10 a menos 5, né? Então, tem uma temperatura média aqui de 2,7 Kelvin. Opa, desculpa. Não queria fazer isso. Tem essa temperatura de 2,7 Kelvin. Nos pontinhos que são mais vermelhos, é um pouquinho maior do que 2,7 Kelvin, e nos pontinhos mais azuis é um pouquinho menor do que 2,7 Kelvin, mas esse pouquinho maior e pouquinho menor é coisa de 10 a menos 5, né? Então, são variações aqui de menos 300 a 300 microkelvin. É bem pouquinho mesmo. O que quer dizer que, de fato, é uma radiação bem isotrópica, né? De todas as regiões do céu, a gente vai ver sempre esse mesmo padrão, a mesma temperatura. E aí, isso é legal porque o fato de não ser completamente isotrópico e ter essas flutuações de temperatura da ordem de 10 a menos 5, ajuda a gente a entender outra coisa, que é como a matéria está distribuída hoje no universo. Porque o que acontece? A gente está falando de uma radiação que vem lá do início do universo, né, dos 380 mil anos, quando acontece o desacoplamento entre matéria e radiação. Antes era uma coisa só, né? Era um único fluido, um fluido matéria-radiação que estava acoplado, interagindo ali sempre junto. Aí, quando chega os 380 mil anos, a radiação cósmica de fundo vai sozinha e parou de interagir com a matéria. Mas ela carrega nela informações do tempo que ela interagiu com a matéria. Em que sentido? Essas regiões que a gente está vendo um pouquinho mais quente no mapa de temperatura, que são os pontinhos mais vermelhos, são regiões que lá no universo primordial tinham um pouco mais de matéria. E as regiões que são um pouquinho mais azuis são regiões que tinham menos matéria, né? Então, a gente consegue relacionar a temperatura com a densidade do meio, de tal forma que essas regiões mais vermelhas, que têm mais matéria, vão sofrer mais com o efeito da gravidade, então vão aglomerar mais matéria, e as regiões mais azulzinhas vão aglomerar menos matéria do que nas outras regiões, né? Então, a gente vai ter um padrão de distribuição de galáxias no nosso céu que deveria acompanhar essa evolução das flutuações da radiação cósmica de fundo. Então, é como se essas flutuações da radiação de fundo fossem as sementes que vão crescer para formar as estruturas em grande escala do universo. Então, se vocês lembram lá daquele vídeo onde no final a gente tem uma teia cósmica, a gente tem uma distribuição homogênea e isotrópica, né, de galáxias ali dentro dos aglomerados e tudo mais, que vem justamente dessa origem homogênea e isotrópica de uma radiação de fundo que tem essas flutuações da ordem de 10 a menos 5.
Então, eu acho que eu vou falar mais na frente, eu vou deixar para lá mesmo. A gente vai falar só, repetir isso, né, que essas regiões com cores mais amarelas para laranja e vermelho são regiões que têm uma densidade maior e as azuis são regiões menos densas. E isso vai evoluir sob o efeito de gravitação, né? De tal forma que onde tem mais matéria, vai atrair mais matéria, onde tem menos matéria, vai atrair, mas vai ser em uma quantidade menor do que nessa região que tem mais matéria. E isso vai acontecendo ao longo da evolução do universo, né? A gravidade vai cumprindo o seu papel até que a gente vai encontrar regiões no espaço que vai ter mais matéria, ou seja, mais galáxias, e regiões que vão ter menos galáxias, porque vem desde essa região inicial aí que era menos densa, né? Só que isso aqui eu estou mostrando aqui para vocês galáxias, né? Dentro dessas galáxias tem gás, ela tem poeira. Mas, além disso, a gente tem uma outra componente de matéria aqui, que é o que a gente chama de matéria escura, que foi, pela primeira vez, assim, obtido uma evidência lá na década de 30 também, 33, com o Fritz Zwick, primeiro, estudando aglomerados de galáxias, e também com a Vera Rubin, estudando galáxias espirais. E o que eles percebiam era o seguinte: a velocidade de rotação de por exemplo, de uma estrela que estivesse na periferia da galáxia, essa velocidade ela iria diminuir à medida que a gente se afasta do centro, né? Isso é o que deveria acontecer. Mas o que, na verdade, a Vera Rubin e o Zwick observaram é que essa velocidade ela ia ficando mais ou menos constante, mesmo estando bem distante do centro. E isso só podia ser verdade se a gente aumentasse a quantidade de massa aqui, né? Só que uma massa que a gente não vê, né? Porque não emite luz, nada assim do que a gente conhece como poeira, gás ou as galáxias, né? Estrelas, a soma dessas componentes, ela não era suficiente para explicar essa curva de rotação aqui em cima. E aí foi postulada a existência de uma matéria escura, né, que não interage eletromagneticamente, que interage apenas gravitacionalmente, e é uma matéria que é necessária para formar exatamente coisas desse tipo aqui, no sentido de que desde esse início aqui, além de ter a matéria bariônica, né, os prótons, nêutrons e elétrons lá, a gente também tinha que ter matéria escura desde esse momento, para que a matéria escura conseguisse interagir gravitacionalmente com a matéria que ali já existia, de tal forma que a evolução gravitacional dessa matéria mais matéria escura aglomerasse coisas dessa forma aqui. Isso quer dizer o quê? Que se a gente não tivesse matéria escura, a gente não teria aglomerado da forma que aglomerou, né? Na verdade, ainda não teria dado tempo de formar, por exemplo, aglomerados de galáxias. Talvez nem todas as galáxias ainda tivessem sido formadas se a gente tivesse somente matéria bariônica evoluindo sob efeito gravitacional. Então, precisa dessa componente de matéria escura para que essa evolução gravitacional seja tal que corresponda ao que a gente observa hoje, né? A atual distribuição de galáxias aí pelo céu. E aí, tem como a gente relacionar isso com uma coisa que a gente chama de oscilações acústicas de baryons, né? Então, só lembrando que lá naquele plasma primordial, quando estava acoplado matéria com radiação, né, o que é que estava acontecendo? As regiões que tinham uma densidade maior de matéria estavam atraindo mais matéria, mas também matéria escura, certo? Então, digamos assim, tinha poços de matéria escura que iriam atrair mais dessas partículas aqui, dessas matérias. E regiões em que tivessem pouco menos de matéria escura, ia aglomerar menos. Mas aí o que acontece? Na medida em que essas partículas vão caindo nesses poços de potencial, né, vão sendo atraídas pela matéria escura,
à medida que elas caem, a pressão de radiação dos elétrons da matéria também aumenta. E aí o que acontece? Ela cai no posto de potencial e a pressão de radiação faz as partículas se afastarem. E isso causa uma oscilação nesse fluido. Uma oscilação que vai sempre acontecer. E aí aqui estou mostrando uma escala que ela aconteceria, mas acontece em várias escalas. Então vai acontecer isso, partícula caindo no poço de matéria escura, né, um poço gravitacional. Vai cair, mas ao mesmo tempo as partículas vão ser repelidas pela pressão de radiação e provoca essa oscilação no fluido. E essa oscilação no fluido, ela vai estar acontecendo aqui, certo? Enquanto está acoplado. Mas lembra lá que o que acontece? Vai chegar uma hora em que acontece o desacoplamento, né? Eu paro de ter radiação interagindo com matéria e é como se a gente tivesse um limite para essa oscilação. Então, as oscilações vão acontecer até que aconteça o desacoplamento. E aí, é como se ela tivesse percorrido uma distância máxima, né? A oscilação foi até esse ponto e depois ela parou de oscilar. Então, a gente vai ficar com uma distribuição central de matéria, que no mapa da radiação de fundo a gente vai ver como um pontinho mais vermelho, por exemplo, e a distância que essa oscilação percorreu lá naquele fluido primordial fica gravada na radiação cósmica de fundo e vai ficar gravada também na estrutura em grande escala, né? No sentido de que a região em que essa oscilação se propagou até a oscilação vai se propagar e chega um momento que ela para de interagir a radiação com matéria. Então, ela congela, fica congelada naquela distância máxima que percorreu. E isso a gente vai observar na distribuição de galáxias da seguinte forma. Uma distribuição aqui central e com uma distribuição máxima nessa distância máxima que a oscilação acústica de baryons percorreu até acontecer o desacoplamento. Aí a gente tem mais um videozinho aqui para ver isso melhor, talvez vá ficando mais claro, né? Então, você tem lá uma oscilação dessas que se propaga, né? Então, a gente tem uma distribuição de matéria escura aqui, vai caindo matéria nessa distribuição de matéria escura, pressão de radiação dos fótons faz isso oscilar e essa oscilação vai se propagar. Mas, quando acontece o desacoplamento, essa radiação, essa oscilação congela em um determinado tamanho, que é um tamanho característico, ele vai ser sempre igual, né? Então, vão acontecer diferentes oscilações em vários locais, que vão todas se congelar a uma distância que é padrão, que vai ser sempre igual, que é o que a gente chama de régua padrão. E aí a gente vai ter uma distribuição de galáxias aqui nesse centro, e uma distribuição de galáxias até onde a oscilação se propagou. Então, quando a gente faz um mapa do céu e olha um mapa de galáxias, ele deve seguir esse padrão aqui. E aí a gente pode contar, né? Contar com que frequência vai acontecer essa separação característica. Então, a gente vai pegando pares de galáxias, fazendo, ó, esse par de galáxias está com essa distância. Esse outro par de galáxias está com a distância menor. E vai calculando todas as distâncias entre pares de galáxias nesse mapa de distribuição que a gente tem. De tal forma que se você pega uma região do céu bem grande, você vai obter uma região característica, né? E a gente observa isso como? Vai ter aqui um pico na parte central e depois a gente vai ter uma separação característica que vai ter de novo um pico na formação de galáxias. Isso é o que a gente chama de pico Dubbel das oscilações acústicas de baryons. E a gente consegue ver isso, então, na distribuição de galáxias, né? Então, a gente pode ver a isotropia vindo da radiação cósmica de fundo, mas a gente relaciona a temperatura com regiões mais densas e, portanto, vai haver essa oscilação de acústica de baryons e a gente vê isso impresso na distribuição de galáxias no céu.
que é mais ou menos isso daqui, certo? Obviamente, a gente não conseguiu ainda fazer um mapa de distribuição do céu completo, né? Então, a gente só tem algumas partes. A gente vai até uma certa profundidade em Redshift ou Look Back Time. E aqui é hoje, certo? Então, aqui a gente vai no passado. Quanto mais no passado, mais atrás a gente está olhando, né? Então, essa superfície aqui, ó, é a superfície de último espalhamento, que é de onde vem a radiação cósmica de fundo. E aqui as cores vão ser diferentes traçadores, né? Pode ser floresta de Lyman alfa, quasares, galáxias vermelhas, galáxias azuis, galáxias próximas. Mas o que a gente vai perceber é justamente quando faz aquela contagem, né, de como que esses pares de galáxias estão distribuídos espacialmente, qual a separação, existe uma separação característica em que a gente tem um pico de formação de galáxias? Tem, a gente vai observar isso, que é justamente o pico de Ball, e que deve ser, quando tratado em grande escala, deve seguir um padrão de homogeneidade e isotropia, assim como vem a radiação cósmica de fundo. Aí a gente avança um pouquinho mais no tempo e vai para 1998, quando dois grupos independentes que estudavam supernovas observaram o seguinte, que, de novo, né, lembram daquela lei de Hubble, né, que tinha distância e velocidade. A gente pode fazer uma coisa semelhante com o redshift, de tal forma que quanto mais longe uma coisa está, mais rápido ela vai se mover, né? E aí seria o correspondente aqui de ir para o vermelho. E a gente tem um coeficiente aqui, que é o que a gente chama de H0, que é a taxa de expansão do universo. E o que esses caras obtiveram lá em 98 foi o seguinte. Eu disse para vocês que tem como a gente relacionar a distância com módulo de distância, né, de supernovas. Mas aí já entra o modelo cosmológico. E eu não coloquei a equação aqui, mas nessa equação vai entrar o parâmetro de densidade de matéria, que quer dizer o quanto de matéria tem no universo. E nessa época, e antes de 98, a princípio só existia matéria escura e matéria bariônica, né? O pessoal já tinha visto que precisava de matéria escura para explicar a curva de rotação de galáxias, e precisava também de matéria escura para explicar o processo de formação de estrutura em grande escala. Mas até então a gente tinha só matéria no universo. E aí, tendo só matéria, que é, por exemplo, essa curvinha pontilhada aqui embaixo, o módulo de distância, ele deveria crescer dessa forma com o redshift. Então, embaixo dos redshifts, tanto faz qualquer uma das três curvas, certo? Os pontos que foram observados por supernovas, eles eram equivalentes aqui para as três curvas, mas à medida que vai se afastando no redshift, vai indo mais para trás, o que acontece é que essa curva aqui, que só tem matéria, ela não é suficiente para descrever os dados, né, as observações que existiam aqui. E o pessoal percebeu o seguinte, era como se a supernova ela estivesse mais longe do que ela deveria estar. Então, aqui a gente tem uma comparação do brilho de uma supernova com o brilho de uma galáxia. Então, são objetos bem brilhantes mesmo. A gente consegue ver eles super longe, aí até redshift 1 ponto, acho que hoje já está em 1.8, a gente já consegue ver até redshift 1.8, mas as supernovas, elas pareciam menos brilhantes, né? Para ela ser menos brilhante, quer dizer que ela estava um pouco mais longe. Mas, quando você fazia a continha dessa distância da supernova, colocando esse parâmetro de matéria como 1, você não conseguia explicar os dados, né? Essa ficava sempre abaixo aqui, né? Dizia, ó, ela tem que estar nessa distância aqui.
só que a supernova estava mais distante ainda. Para ela estar mais distante, a gente precisava que o universo crescesse ainda mais rápido, né? E para crescer ainda mais rápido, a gente precisava de uma outra componente, aí uma componente exótica, que a gente não sabe o que é, mas que a gente chama de matéria escura, porque ela tem essa característica de expandir aceleradamente, digamos assim. Então, a gente precisa dessa componente a mais, né? Então, quando a gente faz um modelo que tem matéria, mas que também tem essa componente de energia escura nessas proporções, a gente consegue agora explicar as supernovas. Então, lá em 98, quando o pessoal observou essas supernovas, que estavam menos brilhantes do que deveriam ser, segundo o modelo cosmológico da época, elas perceberam que devia existir uma componente a mais no universo, uma componente que fizesse o universo expandir de forma acelerada para poder dar conta de explicar esses dados de supernovas. E aí, atualmente, a gente tem mais dados de supernovas. Esse aqui, acho que é o GLA, é uma das compilações mais recentes, mas tem outra também, que é o Pantheon, que eu acho que vai até 1.8, esse anterior ia só até antes de 1, né, 0.9 alguma coisa, aqui já está indo até 1.3 e tem que vai até 1.8. E com esses dados de supernovas, e se a gente combina, por exemplo, com dados de radiação cósmica de fundo, se a gente combina com dados das oscilações acústicas de baryons, o que é que a gente vai obter quando a gente combina esses dados? A gente vai obter qual deve ser a quantidade de matéria que a gente deve ter no universo e qual a quantidade de energia escura, né? Então, essa combinação aqui, que é essa região bem pequenininha aqui, uma região de contorno, que combina dados da radiação cósmica de fundo, que são do Planck, dados de oscilações acústicas de baryons, que é aqui o BAO, e esse WP, eu acho que é dados de lenteamento também. O que acontece é que a gente diz, olha, tem que ter cerca de 30% de matéria, e aí essa matéria é matéria mais matéria escura, e tem que ter cerca de 70% de energia escura, para a gente conseguir explicar os dados, né? Para conseguir explicar o padrão que a gente vê na radiação cósmica de fundo, para conseguir explicar o padrão de distribuição de galáxias, e tudo mais. Então, a gente chega numa composição do universo que é mais ou menos isso aqui. Então, tudo que a gente conhece, né, matéria atômica, próton, nêutron, elétron, neutrino, a radiação também, fótons, buracos negros, isso vai corresponder aí a cerca de 5% de todo o conteúdo do universo. A gente precisa de cerca de 25% de matéria escura para dar conta de explicar como que a matéria escura evoluiu junto com a matéria bariônica para formar, né, as estrelas, galáxias, e para organizar as galáxias nessas formas filamentares que a gente observa. Mas a gente também precisa da maior parte do conteúdo energético do universo ser uma coisa que a gente não sabe o que é, mas que faz esse universo expandir de forma acelerada, de tal maneira que hoje as galáxias, quanto mais distante, mais e mais rápido vão se afastar de nós. Eu tenho quanto tempo ainda? Você tem... começamos 2 horas? Uhum. Mais 1h15. Nossa, tem muito então. É que a gente deixou estipulado de 2 a 3 horas, né? Tá. Então eu acho que eu paro aqui para fazer perguntas, se tiver dessa parte, porque aí depois eu vou entrar em um outro teminha, que seria melhor fazer perguntas agora. A pergunta do Rafael aqui, então quer dizer que até aproximadamente 380 mil anos ainda não havia luz? Exatamente. Não havia luz. Não dava para ver nada no universo. Era opaco, a gente chama aqui de universo opaco. Outra pergunta dele são muitos pares. Para analisar essas distâncias, é utilizado algum recurso computacional? Sim, estatística, é usado o que a gente chama de função de correlação de 2 pontos,
Função de correlação de 2 pontos. E é feito computacional mesmo. Sim, porque você tem os levantamentos de dados de galáxia, tipo assim, milhões de galáxias. Então, tu põe o computador mesmo para contar. Não dá para fazer isso na mão, não. Só são essas perguntas? Se eu não vi de alguém, levanta a mão aí que eu vejo. E se aparecer mais alguma pergunta também. Pode continuar. Então tá bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a teoria de gravidade que está por trás, disso, né? Que está por trás de como que essa matéria evolui sob esse efeito gravitacional, que é a teoria da relatividade de Einstein. Então, a teoria do Einstein vem para quebrar o paradigma, né, de que espaço e tempo são coisas distintas e separáveis. Ele unifica tudo numa estrutura maior que a gente chama de espaço-tempo, em que agora sempre que você quiser localizar um evento, você vai dar as coordenadas espaciais e temporal desse evento. E o movimento dos corpos nesse espaço-tempo vai depender da curvatura do espaço-tempo. E a curvatura do espaço-tempo depende da massa dos corpos. Então, é tipo assim, a massa dos corpos diz como o espaço-tempo deve se curvar, e a curvatura diz como esses corpos que têm massa devem se mover aqui nessa estrutura. Mas não só os corpos que têm massa, né? Os corpos, as coisas sem massa também. O que eu quero dizer com coisas sem massa seria, no caso, a luz. A luz também vai percorrer esse caminho que está sendo deformado pela presença de matéria no espaço-tempo. Essa foi a primeira coisa que foi feita assim, para comprovar a teoria de Einstein, né, lá em 1919, que foi verificar se de fato a luz ela seguia esse desvio aqui no espaço-tempo. E é uma situação muito boa para ver uma coisa desse tipo seria num eclipse do Sol, né? Porque a gente tem o Sol como um corpo supermassivo que, enfim, vai deformar ali o espaço-tempo em torno dele, de tal forma que uma estrela de fundo que está aqui atrás do Sol, a luz dela ela vai se curvar aqui ao passar pelo Sol, né? Então, na verdade, a estrela está aqui atrás do Sol, a luz da estrela não vai passar diretamente por aqui, ela vai fazer essa curva aqui. E aqui no observador, a gente vê, né, a projeção da estrela como se ela estivesse aqui. Isso aqui também já era previsto desde o tempo de Newton, mas esse ângulo de deflexão tinha um certo valor, e o Einstein, quando introduz a deformação do espaço-tempo, ele vai corrigir esse ângulo de deflexão aqui. Então, um eclipse do Sol era uma situação ideal para verificar se esse desvio da luz aqui iria mesmo acontecer. E aí, isso foi possível no Ceará, aqui no Brasil, durante o eclipse de 1919. Na verdade, esse eclipse de 1919, ele era possível de ser visto de duas regiões do planeta Terra, né? Que era aqui no Nordeste do Brasil e aqui na costa da África, na Ilha do Príncipe, né? O eclipse ia acontecer em toda essa faixa vermelha aqui. Antes disso, houve aí um outro eclipse em 1912, que não conseguiram fazer as observações, e o que foi bom para Einstein, porque nessa época de 1912 ele ainda não tinha lançado a teoria da relatividade geral, e o ângulo de deflexão da luz que ele havia calculado era igual ao de Newton, né? Só em 1915, quando ele corrige a teoria dele para incluir os efeitos de gravidade, é que ele consegue um ângulo de deflexão que era 2 vezes maior do que o que Newton havia previsto. Nesse meio tempo estava acontecendo guerra no mundo, houve um outro eclipse antes de 1919, que eu não sei se foi
1916, exatamente. Isso, exatamente, em 1916. Teve um pessoal que ficou preso na Rússia por conta da guerra. Aqui, em 1916, só um observatório argentino que conseguiu fazer medidas do eclipse, mas não conseguiram nenhuma fotografia que servisse para verificar a deflexão da luz. E aí, em 1919, partiram essas duas expedições. Uma para Sobral, uma para a Ilha do Príncipe. Lá na Ilha do Príncipe, o tempo fechou e não deu para fazer as imagens, mas aqui em Sobral, de última hora, o tempo resolveu abrir, e as fotografias aqui de Sobral foi que sim confirmaram a teoria de Einstein, né, pela primeira vez. Aí aqui eu gosto sempre de mostrar um pouquinho de como era Sobral em 1919. Esse senhor que está aqui é o Henrique Morize, que era o atual diretor do Observatório Nacional naquela época. Então, a gente está falando aqui de 1919, né? Se hoje a gente já tem situações não tão boas aqui no Brasil para fazer ciência, imagina nessa época. Então, para essas expedições de fora, dos americanos, dos ingleses virem para o Brasil, para Sobral, precisou de toda uma logística para fazer o transporte de todos os equipamentos, né, que Sobral não tinha observatório, não tinha estrutura para nada. Então, para trazer esses equipamentos desde o porto, lá em Fortaleza, até Sobral, que é uma cidade mais para o interior, e aí foi o Observatório Nacional, através do Henrique Morize, que providenciou toda essa logística, né, de auxílio para o pessoal vir até Sobral. Alguém quer falar? Não. Okay. Acho que deve ter sido alguém que abriu o microfone sem querer. É bom que me confirma que eu estou online. Ok, e aí quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, no site do ON tem toda essa história contada bonitinha, tem mais fotos lá de Sobral e tem também todas as fotografias que foram feitas do eclipse. O pessoal do ON, isso aqui era do observatório, acho que era do Observatório Nacional, enfim, lá não tinha observatório, né, então os telescópios eram colocados aqui na horizontal e tinha esse espelhinho que tinha um motorzinho ligado que era para compensar o movimento da Terra e deixar sempre a imagem do eclipse projetada aqui para dentro do telescópio. O registro era feito em placas de vidro, né, nessa época a gente não tinha, enfim, fotografia como é hoje, não tinha CCD, não tinha nada disso. E essas fotos, né, essas imagens que foram feitas, elas ajudaram justamente a verificar que o ângulo de deflexão da luz era justamente aquele que o Einstein havia previsto na teoria da relatividade geral. E aqui é Sobral, atualmente, nessa igrejinha aqui, essa mesma igrejinha aqui de 1919. Lá na cidade tem um museu do eclipse, agora, tem um planetário também. Então, a cidade é bem envolvida, assim, nessa coisa da astronomia. Eles são bem orgulhosos disso ter acontecido lá, né, no Brasil. Então, em 2019, teve a comemoração dos 100 anos lá do eclipse de Sobral, e teve evento por toda a cidade, evento internacional, um monte de eventos, e é bem legal de ver também a população participando e se orgulhando disso, né. E aí, isso é interessante também porque você também usa TRG todos os dias, né? Você usa relatividade geral todos os dias, quando você, por exemplo, faz uso do GPS. Porque uma das outras consequências dessa deformação do espaço-tempo é que a intensidade do campo gravitacional ela vai ser mais forte se eu estiver mais próximo desse corpo que deforma o espaço-tempo, né? E perceba que eu estou falando que a matéria deforma o espaço-tempo, então não é só o espaço, né, o caminho que a luz vai percorrer que muda, o tempo também passa diferente devido a essa curvatura do espaço-tempo. Então, vê só, a gente tem, por exemplo, a Terra deformando o espaço-tempo ao seu redor. A deformação aqui na superfície da Terra, o efeito gravitacional é diferente do efeito gravitacional de um satélite que está em órbita, por exemplo. O que quer dizer que o tempo passa diferente aqui na Terra
do tempo que passa num relógio que esteja lá nesse satélite. A gente usa o método de triangulação, o método mais simples para obter uma posição exata na Terra, são posições desses 3 satélites, faz triangulação. Então, se o tempo passa diferente na Terra e aqui, a gente tem que levar em conta essa correção devido à dilatação do tempo, que é possível com a relatividade geral, e a gente usa essa correção para obter posições exatas aqui agora com o nosso GPS. Se a gente, por exemplo, não leva em consideração que o tempo está passando diferente na Terra e aqui no satélite, a gente obtém erros da ordem de 13 a 15 quilômetros no GPS. Então, praticamente, você não vai conseguir se localizar bem, nem conseguir chegar a lugares com exatidão. Né? Você sempre vai ter um erro aí da ordem de 13 a 15 quilômetros. Aí eu acho que essa é uma coisa legal que a gente pode, por exemplo, levar para a população em geral, né, sobre avanços que a ciência, que a cosmologia proporcionou. Então, é uma coisa que foi proposta 100 anos atrás e hoje traz essa facilidade para a sociedade, que é o GPS, né? Aplicativo de transporte, tudo usa GPS, então é bem legal ter isso. E aí a gente pode falar agora sobre o futuro, né? Ou tentar imaginar o que vem por aí. E a gente vem aí, se a gente percebe a nossa concepção de mundo, de universo, ela sempre veio mudando, né? Então a gente passa de meros habitantes, a gente passa, na verdade, de habitantes que estão no centro de tudo, quando Terra e Sol, ou quando Lua, Sol e todos os outros planetas giravam em torno de nós, e aí a gente vivia naquele mundo geocêntrico. A gente passa a olhar para fora e a gente passa a perceber que a gente não é o centro mais de tudo, e que existe muita vida lá fora, que existem diversas outras galáxias, que existe um universo enorme, né? Esse foi o avanço que a gente já fez desde os primórdios até agora. Então, o que nos espera, né? Se uma descrição diferente de espaço-tempo permitiu a gente ter, por exemplo, um GPS hoje em dia, o que será que essas observações aí de ondas gravitacionais vão proporcionar para a gente no futuro, né? A gente ainda não sabe, a gente está bem no início, a gente está vendo o início disso, né? Como se a gente estivesse lá no início do século XX, vendo o Einstein dizer que tinha uma teoria de gravitação diferente e o que é que vem pela frente, né? A gente não sabe, mas eu acho que com certeza vai vir algo bem legal. Por enquanto, o que a gente conseguiu das ondas gravitacionais foi, de novo, só confirmar, mais uma vez, a teoria de Einstein. Mas a gente já consegue também, com essas observações de ondas gravitacionais, a gente já consegue descartar alguns modelos de gravidade modificada, porque, veja bem, eu não falei aqui com vocês, mas com relação àquela energia escura, uma proposta que existe na literatura é dizer, fazer o seguinte, com energia escura a gente não sabe o que é, mas a gente sabe o que causa. E aí a gente troca esse desconhecimento para um jeito diferente da geometria se curvar diante de uma distribuição de matéria que faz o universo acelerar. E aí a gente pode propor teorias diferentes da de Einstein, a gente pode estender essa teoria da relatividade geral. A gente pode ter teorias F de R, que não vão ser com o escalar de Ritz, que é a curvatura, que dá origem às equações de campo de Einstein. Então, a gente tem teorias F de R, a gente tem teorias F de G, que aí já é um outro invariante de curvatura. A gente tem teorias com dimensões extras, a gente tem teorias com... o que mais? Mundo de Branas. Diferentes propostas. Cada proposta dessa vai tratar a geometria de uma forma diferente, vai tentar explicar a expansão acelerada e vai conseguir, né? Mas nem todos esses modelos vão passar, por exemplo, por esse teste das ondas gravitacionais. Esse teste das ondas gravitacionais nos permitiu dizer o quê?
que a velocidade de propagação da onda gravitacional vai ser igual à velocidade de propagação da luz. Né? Então, se tu tem uma teoria em que a onda gravitacional vai se propagar mais rápido ou mais devagar, ou simplesmente diferente da velocidade da luz, isso aí a gente já pode descartar. Olha, por que não? Porque a observação está dizendo que uma onda gravitacional deve se propagar com a mesma velocidade de propagação que a luz. Então, se tua teoria diz que sim, essa teoria ela continua viável, e as que não, a gente pode simplesmente descartar e dizer, olha, teorias desse tipo exclui. Pode explicar expansão acelerada? Pode, mas não explica onda gravitacional. E onda gravitacional a gente tem observação. E contra fatos não há argumentos. A gente também vive numa época em que a gente conseguiu fazer a primeira imagem de um buraco negro, né? Então, em 2019, a gente conseguiu fazer a imagem da M87, essa galáxia aqui, se eu não me engano. E aí, bem nessa região central aqui, tem esse buraco negro, né? Que é uma solução possível das equações de campo de Einstein também, mas que, a princípio, a gente não esperaria ver. E, na verdade, a gente não está vendo muito bem, né? A gente só diz que o buraco negro está aqui nessa região sombreada, porque conforme a gente sabe, eu acho que isso é mais ou menos sabido por todos, que a luz não escapa de um buraco negro, né? Então, o buraco negro ele tem um campo gravitacional tão intenso que a luz ela não consegue simplesmente ser desviada ao passar na vizinhança aqui de um buraco negro. Essa luz, ela cai no buraco negro e ela não consegue sair, né? Eu costumo fazer um exemplo assim, você imagina que tem um buraco que você quer passar, né? Que a curvatura do espaço-tempo seja esse buraco. Então, você vai descer o buraco e você vai subir o buraco para sair do outro lado. Quanto mais pesado for um objeto, quanto mais massa tiver, mais fundo vai ser esse buraco. Então, você vai levar um tempo para entrar e sair. Um buraco negro é um buraco que é tão fundo que tu entra e fica. Tipo, tu não tem energia suficiente para sair dali, né? E aí o que a gente está vendo aqui nesse buraco negro, a gente de fato não vê ele, não vê nada dentro dele, a gente vê o que está acontecendo ao redor dele. Então, ao redor desse buraco negro, aqui na região central dessa galáxia, tem muito gás, e esse gás ele está rotacionando aqui em torno desse buraco negro, né? A luz ela está ali na iminência de chegar no horizonte de eventos. O que será que esse estudo de buraco negro vai trazer para a gente no futuro também? Eu espero que seja algo bem legal. E aí eu vou acabando por aqui, talvez não sei, espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer de novo ao Matheus e ao pessoal aí da Unesp pelo convite. É sempre um prazer falar para os jovens físicos. Agradecimento ao Observatório Nacional, que é a instituição de onde eu sou, CNPq, que me financia. E espero que vocês tenham gostado. Talvez eu devesse ter sido um pouco mais detalhista, não sei se vocês queriam ver mais equações, coisas assim, mas se alguém quiser, por exemplo, entrar em contato depois, pedir material, pode ficar à vontade. O Matheus pode disponibilizar meu e-mail para vocês, e perguntas são bem-vindas. Simone, esse daí que está na foto é o Observatório Nacional? Isso é o Observatório Nacional. É a parte que tem as cúpulas e que aqui acontece divulgação científica só, né? Essas cúpulas não fazem mais observação para a ciência. Eu fiquei sabendo semana passada que o Observatório Nacional é o responsável por fazer o ajuste da hora legal do país, é verdade? Exatamente. É em um outro prédio que tem aqui por trás, chama o prédio da hora. Se der ruim esse prédio, a gente perde a hora de todo o Brasil. Gente, o Observatório Nacional é muito legal, ele participou de diversas coisas, né? Então, participou desde essa expedição aí para Sobral, participou da demarcação do território de Brasília. A gente fala hora de Brasília, mas a hora, na verdade, é hora do Observatório Nacional, é lá do departamento da hora. Tem um monte de coisas legais que o observatório faz aí pelo nosso país. Vocês estão controlando o tempo, então. Tipo isso. Simone, eu tenho uma pergunta para você. Você fez licenciatura, né? Isso.
Você acha que o fato de você ter feito licenciatura te impediu de trabalhar, por exemplo, te impediu não, aconteceu alguns impasses, sei lá, talvez incompreensão de algum conceito que você talvez não tenha visto durante as matérias? Te limitou, de Assim, certa forma, a licenciatura? tipo, não é um impedimento, né? Mas, obviamente, que vai exigir um pouco mais. Por exemplo, também porque eu saí da física e fui para astronomia, né? Então, fui mais para essa parte observacional da cosmologia, porque dá para fazer cosmologia em departamento de física também, mas normalmente isso vai ser mais teórico, digamos assim. Então, tu vai trabalhar mais com teoria de campos, essas coisas. Quando eu estou indo mais para o observacional, aí eu tive que correr um pouquinho mais atrás das disciplinas que são da astronomia, né, que é extragaláctica, processos radiativos, e que eu não vi nem na minha formação de física, na licenciatura, e que eu também não vi porque eu era da física, né, e não da astronomia. Então, assim, vai requerer um pouco mais de você, mas não é nada que seja impossível, né, é só porque na grade a gente não tem, então tem que correr por fora. Entendi. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gravação vai ser disponibilizada no final do evento, a gente arruma tudo e manda para vocês. Você tem um Instagram, não tem, de divulgação científica? Tenho. É Simone.astro. arroba Simone.astro. Procura aqui, pessoal. Sigam lá, gente, e façam um bom proveito do conteúdo. Eu estou vendo aqui alguns comentários. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado mesmo. E aí, se teve alguma pergunta que, sei lá, você não quis fazer por aqui, pode fazer depois. Eu vou colocar aqui meu e-mail. O Douglas, ele tá com a mão levantada, ele quer fazer alguma pergunta? Sim, posso. Fica à vontade. Sim, Obrigado. Primeiro, boa tarde, doutora Simoni. Queria muito agradecer o minicurso, foi maravilhoso. Eu sou do ramo da física e da matemática, estou mestrando, trabalho na área de astronomia também, só que o meu é focado para a sala de aula. Eu mexo com métodos inovadores para a sala de aula no estudo desde os pequenos até o ensino superior. E já fiz muitas anotações, já estou te seguindo no Instagram também. Obrigada. Eu sempre falo que nós estamos num excelente século para se estudar astronomia diante a todas as evoluções tecnológicas. Perante tudo isso, o que se espera descobrir com James Webb? Qual é a expectativa em cima dele, no seu ponto de vista? Então, tem... Os satélites, eles, quando são propostos, eles já têm alguns objetivos, assim, né? Então, tipo, o Hubble tinha esse objetivo de ver cada vez mais fundo no universo. O Planck já teve o objetivo de fazer um mapa da radiação cósmica de fundo. O James Webb, eu não tenho certeza, mas eu posso te falar de outros dois, que é o LSST e o JPAS. Esse JPAS, por exemplo, é um projeto que o ON faz em parceria com a Espanha. E vai ser um telescópio que vai mapear também essa distribuição de galáxias no universo e que vai servir para a gente ter hints, né, tipo assim, dicas de que caminho seguir para, por exemplo, explicar energia escura, né, para explicar a fase de expansão acelerada no universo. O LSST também é um telescópio que é nesse sentido de explorar mais essa parte escura, né, digamos assim, de tentar entender melhor a energia escura, talvez se a gente consegue ver mais fundo no universo, entender melhor como ocorre a distribuição de galáxias e como é a evolução delas, a gente pode ter uma dica maior, assim, de que caminho seguir para descrever a aceleração cósmica. O James Webb, eu não tenho certeza. Eu até posso dar uma rápida conferida aqui, porque eu conheço pessoas que vão trabalhar no James Webb, mas que eles são, por exemplo, de ciências planetárias, que trabalham mais com
com asteroides, coisas assim, mais digamos, mais locais, sabe? Digamos, menores, coisas para estudos menores, ok, estou vendo aqui que o James Webb deve observar as primeiras galáxias, estrelas, e também estudar a formação de estrelas e formação de planetas. Então, seria isso. Então, por exemplo, acho que o James Webb vai dar uma ideia para a gente do que aconteceu naquela fase de Dark, né, que foi logo depois que aconteceu o desacoplamento, que teve a radiação cósmica de fundo, e antes de formar as primeiras estrelas e primeiras galáxias. Então, se ele consegue observar longe daquele jeito, e consegue descobrir dicas de como as coisas aconteciam ali, a gente pode introduzir isso para ter um modelo mais completo, né, de evolução do universo. A notícia interessante do James Webb é que tem, acho que 2 grupos de pesquisa do Brasil, que, inclusive o Observatório Nacional também vai ter tempo de observação no James Webb. Eu vi, passou até no Jornal Nacional. Foi. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Eu vou fazer uma. E para fazer mestrado e doutorado no Observatório Nacional, é o mesmo processo? Tipo, você tem que contatar um professor e... Eu não fiz mestrado lá, eu fiz só doutorado. E aí, assim, no doutorado, não tem prova, tem entrevista e tem projeto. Então, você entra em contato com um professor antes, para saber se ele tem interesse, enfim, te orientar, né? Você vai se apresentar, dizer que você teria interesse em fazer alguma coisa na área, pergunta se ele tem algum projeto que poderia aplicar, e você vai aplicar esse projeto, e aí na entrevista eles vão te perguntar sobre esse projeto, mas eles vão te perguntar principalmente sobre, enfim, o que tu fez, né? O que tu fez no mestrado, essas coisas. Dá para entrar também no doutorado direto. E aí, nesse caso, precisa fazer uma prova, que é uma prova do próprio ON. Isso. Entendi. Aí, no mestrado, tem prova, que é do próprio ON. Não precisa ter orientador de antemão, mas normalmente você conversa, né, para já chegar mais ou menos tendo uma noção para onde você vai. E dá para fazer também, se eu não me engano, Unipós-Rio, que é uma prova que tem no Rio e que, enfim, ela vale para várias universidades. Então, vale para a UERJ, vale para a UFRJ, CBPF, vale para o Observatório, coisas assim. Eu acho que até está com um processo seletivo aberto, se eu não me engano. Aí, gente. Então, vocês podem dar uma olhada lá no site do Observatório. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que não. Então, eu agradeço, Simone, a sua presença aqui. Infelizmente, tivemos aí um interrompimento, mas faz parte. A palestra foi muito interessante, muito proveitosa. Agradeço a todo mundo que está aí nos assistindo, e nós ficamos com a programação da noite às 19 horas, Mila, eu não me lembro. 9 horas da noite. 9 horas da noite, a palestra da Rosalie Lopes. Simone, se quiser assistir, está convidada, viu? Tá bom. Obrigada pela oportunidade aqui, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Foi muito legal estar aqui com vocês. Um abraço e até a noite, gente. Tchau, tchau.